Olá, estudantes do 6º e 7º ano da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, vamos lá, a aula de hoje. Eu vou dar continuidade à aula anterior que a gente trabalhou aí, né, na unidade temática números, trazendo a resolução de problemas que envolvam o cálculo de frações. Então, vamos lá? Vem comigo pensar um pouco, né? Na aula anterior, eu trouxe para vocês um problema onde envolvia, né, uma ideia de operações com frações, né? E aí a gente trouxe o contexto da aula voltado para adição e subtração de frações. Hoje a gente vai trazer aqui uma ideia, né, voltada para multiplicação e divisão. Vamos ver o que o problema pede, né, e o que a gente vai precisar utilizar para resolvê-lo. Um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros? Opa, um problema pequenininho, né, mas que traz aí a ideia de 2/3, fração, né? Ele diz que 1 litro, né? 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega, é o que ele utiliza, o que ele gasta, mas o que o problema quer saber é quanto ele pode regar, né? Quantas plantas ele pode regar com 10 litros. Né? Então, vamos entender um pouco o que é multiplicação e divisão para que a gente possa entender o que a gente vai usar aqui neste problema. Vai pensando daí, tentando identificar o que a gente vai precisar fazer para, no final, a gente resolver junto, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, ao conteúdo. Então, dando continuidade, a gente vai tratar hoje de multiplicação e divisão. A multiplicação entre frações consiste em multiplicar numerador com numerador. E, em seguida, denominador com denominador. Né? De forma geral, a multiplicação fica assim. Vejam, A sobre B vezes C sobre D, que é igual a A vezes C, né, no numerador, e B vezes D no denominador. Vejam que eu peguei os dois numeradores de cada fração e multipliquei os dois. E aqui, no denominador, a mesma coisa. Vamos com os números. 2/5, 9 meios. Vejam que, se está sendo multiplicado, né? Se a gente está multiplicando as duas frações, eu vou pegar os dois numeradores, 2 vezes 9, e multiplicar, que vai dar 18. 5 vezes 2, que são os denominadores, vai dar 10. Deu 18 décimos. Professora, paro aí? Não, não para aí. Eu preciso deixar essa fração irredutível. Eu vou simplificando até que ela fique irredutível. Tá? 18 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Lembram que eu preciso dividir por uma fração em que o numerador e o denominador são o mesmo valor. Então, 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. Tá? E aí eu fico com 9/5. É importante que você perceba que sempre eu vou precisar fazer essa simplificação de fração e transformar ela numa fração irredutível. Ah, professora, mas se eu chegasse aqui 18 décimos e lá na resposta do problema tivesse isso, precisa simplificar? Não, mas é importante simplificar até terminar, né, até que a fração fique irredutível. Beleza? Então, aqui é a simples multiplicação, não tem bicho de 7 cabeças, tenho duas frações em que elas vão ser multiplicadas. O que é que eu preciso fazer? Numerador é multiplicado com numerador, denominador multiplicado com denominador. Beleza? Tranquilo? Então, vamos agora à ideia de divisão. Aí eu trouxe mais extenso, né, a explicação, né, de uma forma mais extensa, para que a gente possa compreender bem, de forma bem precisa. Na divisão entre duas frações, devemos conservar, manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Opa, professora, tenho duas frações em que eu vou realizar a divisão entre elas. O que é que eu tenho que fazer?
manter a fração, a primeira fração, do jeito que ela está, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A gente vai entender um pouco isso. Ou seja, inverte-se o numerador e o denominador da segunda fração. Quem era numerador passa a ser denominador, quem era denominador passa a ser numerador. Então, sua forma geral fica da seguinte forma: A sobre B dividido por C sobre D. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui para a gente ter essa ideia de divisão. Vejam aqui a ideia de divisão. Lembram lá que uma fração é uma divisão? Né? E eu estou aqui dividindo duas frações. Então, vamos botar um traço aqui e colocar uma fração, né, em cima desse traço, como se eu estivesse montando uma outra fração, certo? Então, uma fração em cima e a outra fração embaixo. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar essa primeira fração, A sobre B, e vou repetir ela normalmente, eu vou manter ela normalmente. E a segunda, vocês vão entender por que eu coloquei dessa forma, tá? Vai ter uma exemplificação mais a seguir. Não precisa colocar dessa forma para fazer essa transformação. Eu posso automaticamente daqui fazer essa transformação. Aqui é só para que vocês possam perceber que eu estou fazendo uma divisão entre essas duas frações. E que eu estou transformando aí em, vamos supor, em uma outra fração, em que o numerador é uma fração e o denominador é outra fração, tá? Tira aí essa ideia que vocês vão entender depois o que eu vou fazer com isso aqui. Mas vamos para essa parte aqui, para a gente entender, né, essa regra da divisão de frações. A sobre B, eu vou repetir. Vou manter a mesma fração, a fração do mesmo jeito. A segunda fração, que está depois da divisão, eu vou inverter. Quem é meu denominador não é o D? Quem é meu numerador não é o C? Vamos inverter a fração. Numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Então, D sobre C, e aí eu posso agora multiplicar. Eu pego lá a regra de multiplicação de frações e desenvolvo aqui nesse processo. Então, eu vou ficar com A vezes D e B vezes C. Né? E aí, vou encontrar um novo numerador e um novo denominador. Deu para entender? Vamos seguir para compreender um pouco mais. Vamos utilizar, eu vou trazer aqui algumas ideias práticas para que você possa resolver de uma forma bem tranquila. Porque eu noto muito que, às vezes, há aquela confusão de repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra. Então, vou trazer duas ideias aqui, que eu acho que vai facilitar para que você entenda e que vai trazer essa mesma ideia dessa inversão. Tá? Vamos utilizar a lei de extremos e meios. Lembram lá da ideia de meios por extremos, né? Da regra de 3? Eu vou trazer ela aqui para esse cálculo de divisão de frações. Este procedimento indica que as extremidades superior e inferior são multiplicadas para obter o numerador e os números do meio para obter o denominador. Opa, peraí, professora, extremidades, né? Deixa eu lembrar o que a senhora quer trazer aqui de ideia. Vamos lá. Então, presta bem atenção aqui, que a gente vai fazer agora utilizando essa relação que eu trouxe, de A sobre B dividido por C sobre D. Por que eu quero essa relação? Para que você possa compreender essa ideia das extremidades superior e inferior, que vão ser multiplicadas, e depois, né, os meios, que também vão ser multiplicados em quem? Um vai ser o numerador e o outro vai ser o denominador, respectivamente. Então, vamos lá. A sobre B, C sobre D. Quem é a extremidade superior aqui desse numerador aqui? Esse numerador que eu estou falando em relação a esse traço aqui de fração, tá, gente? Esse numerador aqui, quem é a extremidade superior? Não é o A? Na parte de baixo do denominador, quem é a extremidade inferior? Não é o D? Extremidade superior, extremidade inferior. Olha aqui, ó, a curvazinha rosa. Esses dois vão ser multiplicados e vou transformar no numerador, tá? A vezes D. Esses dois estão no meio, né? Veja, extremidade, extremo, extremo, meio. Deu para entender?
Extremidade, extremidade, extremidade superior, extremidade inferior. Foi para onde? Numerador. Meio, B e C. Porque eles estão o quê? Na parte da fração aqui, ó. Da fração de cima, ele está na parte de baixo, e na fração de baixo, ele está na parte de cima. Mas eles estão no meio. Tá? Então, B vezes C vai ser o meu denominador. É outra dica que você também pode resolver e vai chegar ao mesmo processo. Se você comparar lá, quando você faz a inversão da fração, vocês vão notar aqui a mesma relação. O que é que ocorreu aqui? Ó? AB permaneceu e eu vou multiplicar pelo inverso. Olha o inverso aqui de novo. Tá? Então, vejam aí que dá a mesma relação de extremidades e meios. Tá? Vamos agora usar esse método para executar a divisão 5/4 dividido por 15/8. Tá? Vamos lá. 5/4 dividido por 15/8. Vou transformar numa outra fração, em que o numerador é a fração 5/4 e o denominador 15/8. Tá? Então, vamos lá. Presta bem atenção. Quem são os extremos? 5, que está aqui no numerador dessa fração que está em cima, né? E aqui, ó, a parte do denominador dessa fração que está embaixo, tá? 5 vezes 8 vai para onde? Para o meu numerador. 4 vezes 15, que são os meios, vão para o denominador. Então, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 15, 60. Opa, professora, facilita o cálculo para mim, né? 4 vezes o número 15? 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Tá? Então, percebam que há essa facilidade de você calcular sem precisar armar a conta. 4 vezes o número 15. 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, aqui eu tenho 5 vezes 8, 40, 4 vezes 15, 60. Simplificando isso, eu vou precisar dividir por quanto, gente, aqui? Por 20, não é? 20 vezes 2 não vai dar 40? 20 vezes 3 não vai dar 60? Beleza. Mas se eu não lembrar que eu tenho que dividir por 20 em cima e por 20 embaixo, elimina os dois zeros, ó. 40 sobre 60, não tá? Então, 40 eu vou eliminar o zero e o 60 eu vou eliminar o zero. Eu fico com 4/6. E aí facilita o quê? 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu fico com a fração 2/3. Beleza? Deu para entender? Simples esse método, não é? Tranquilo? Então, guarda aí que é importante para que você possa resolver de forma prática. Existe outra maneira de dividir as frações, os produtos cruzados. Com este método, não é necessário colocar as frações uma em cima da outra. Simplesmente multiplicamos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Ô, professora, como é isso? Me explique melhor. Numerador da primeira fração vai ser multiplicado com o denominador da segunda fração, né? E denominador da primeira fração vai ser multiplicado com o numerador da segunda fração. Então, essa é a ideia. E aí, o que é que a gente, né, consegue aqui resolver dentro desse processo? O que é que a gente precisa fazer? Primeiro, multiplicamos o numerador do dividendo pelo denominador do divisor. Este será o numerador da resposta, tá? Ah, por que a senhora está chamando de dividendo? Porque 3/10 não é meu dividendo, né? Se eu for lá para a relação de divisão, eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, não é isso? Então, ó, 3/10 é meu dividendo. Então, primeiro multiplicamos o numerador do dividendo, que é o 3, pelo denominador do divisor. 3 vezes 5, 15. Vai ser o meu numerador, né? Este será o numerador da resposta. Em seguida, multiplicamos o denominador do dividendo pelo numerador do divisor. 10 vezes 2, 20. Esse será o resultado do denominador do quociente. Tá? Então, meu quociente aqui é 15/20. Opa, professora, paro aí? Não. Vou perceber aqui se os dois são divisíveis por um mesmo valor. Então, eu preciso de uma fração em que o numerador e o denominador têm o mesmo valor para fazer essa simplificação.
15 eu posso por 3 e posso por 5. 20 eu posso por 2 e posso por 5. Quem é que aqui fica, né, com o mesmo valor sendo dividido? 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Tá? E aí eu fico com a fração 3/4. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Então, seguindo com essas ideias, né, de divisão, a gente chega à resolução do nosso problema. Tá? Aí você vai dizer, mas professora, preste atenção que a gente não vai ter duas frações aí não, para que a gente possa resolver. Vamos entender. A gente vai perceber que do mesmo jeito a gente vai estar usando fração, tá? Um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros? Então, ele tem 10 litros e ele quer saber a quantidade de plantas que ele vai regar, sabendo que 2/3 é o que ele gasta, né? 2/3 de 1 litro de água para cada planta. Então, vamos lá. Devemos distribuir 10 litros de água em partes de 2/3 de litro. Cada uma, ou seja, a pergunta é, quantas vezes 2/3 está em 10? Então, a gente precisa entender isso. 10 litros, né, que ele tem, e ele quer saber quantas vezes o 2/3 está ali representado em 10 litros. Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer 10 dividido por 2/3. Opa, professor, é um número inteiro a ser dividido por uma fração. Como é que eu vou usar aí a divisão de fração? Né? Calma que a gente vai entender o que a gente vai fazer agora. Então, presta bem atenção aqui, ó, 10 dividido por 2/3. O que a gente precisa entender aqui? Se eu pegar o 10 e colocar o 1 embaixo, né? Coloco o traço da fração e coloco 1 embaixo, eu estou transformando ele numa fração. Então, 10 sobre 1 dividido por 2/3. Agora eu posso fazer a divisão de frações. Ou eu inverto a segunda fração para multiplicar automaticamente, né? Vou repetir, 10 sobre 1, no caso aqui está dividido por 2/3, aí transformando eu vou ter 10 sobre 1 vezes 3/2, né? Ou eu posso usar os outros exemplos que eu trouxe. Então, eu trouxe aqui o exemplo, né, da multiplicação cruzada. Lembra lá do produto cruzado que a gente trouxe? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 10 vezes 3, ou seja, numerador da primeira fração, multiplicando com o denominador da segunda fração. 10 vezes 3, que vai me dar 30. 2 vezes 1, que vai me dar 2. Então, 30 dividido por 2 vai dar 15. A resposta significa que o jardineiro pode regar 15 plantas com 10 litros de água. Beleza? Deu para entender? Então, 2/3 da quantidade de água que ele usa para regar, né, é uma planta, 10 litros de água, né, ele vai regar 15 plantas, utilizando aí esses 2/3 de 1 litro. Tá? Então, percebam aqui que é prático, que é simples, não tem bicho de 7 cabeças. Então, é importante que você perceba essa relação da divisão de frações, da multiplicação de frações também, e percebam que há outras técnicas que vocês podem utilizar, né, para resolver de uma forma significativa. Então, escolhe aí a que você achou mais prática, mais fácil. Discuta aí com o teu professor essas técnicas em sala de aula e está aqui a resolução da nossa atividade de hoje, tá? Então, bem prático, bem simples, a gente tem aí a fração 30/2. Ah, professora, aqui ficou fácil, né? 30 dividido por 2 deu um número inteiro. Beleza. Poderia ter dado uma fração? Poderia, né? Mas no caso aqui, ó, a gente teve uma resposta 15, né? Um número inteiro. Tá? Beleza? Tranquilinho? Isso pode ocorrer? Pode sim. Eu posso trabalhar a fração e no final não ter lá uma fração irredutível. Ter sim uma resposta como número inteiro. Beleza? Tranquilo? Então, hoje nós conseguimos trabalhar, né, vivenciar a multiplicação entre frações, né, que consiste em multiplicar numerador com numerador e, em seguida, denominador com denominador. Na divisão entre duas frações,
devemos conservar, ou seja, manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Ou seja, inverte-se o numerador e o denominador da segunda fração. E aí eu trouxe para vocês aí outras ideias que estão aqui associadas a essa ideia da fração, né, da divisão de frações. Então, escolham aí a que vocês acharem melhor para trabalhar, né, a que vocês mais entenderam para levar para a sala de aula, discutir com os professores de vocês e facilitarem as resoluções das atividades de vocês com frações. Beleza? Então, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você, porque sempre é uma satisfação estar aqui com vocês nas aulas das terças-feiras, trazendo aí a matemática de uma forma significativa. E eu espero encontrá-los na próxima terça-feira. Até lá!